Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou então você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Muito obrigado a todos os membros, a todos que utilizam o botão valeu, a todos que mandam as suas perguntas pro Papo Furado Colaborativo, vocês são muito importantes nas produções dos vídeos aqui do Caldeirão Furado, vocês não têm noção da importância que vocês têm, então muito obrigado. E pra quem estava com saudade, estamos de volta com personagens cortados de cada livro. Hoje nós vamos analisar Enigma do Príncipe. Então vocês entendem porque esse foi mais demorado, né? Cortaram muitos personagens. Mas sem mais enrolações, vamos começar logo aqui com Cornélio Fudge, que é completamente deixado de fora. E o livro já começa com o Fudge indo no escritório do primeiro-ministro trouxa para comunicar algumas coisas ali em relação ao mundo bruxo que estava acontecendo, o retorno do Voldemort, né? O que tinha acontecido no Ministério da Magia recentemente, no caso a invasão do Ministério, né? A batalha lá do Departamento de Mistérios, enfim. A queda da ponte de Brockdale, que foi causado por comensais da morte, e o primeiro-ministro estava enfrentando lá no mundo trouxa um monte de acusações de falta de manutenção numa ponte que era nova. Enfim, o Fudge vai lá avisar que ele seria substituído, que ele tinha sido exonerado, então logo o primeiro-ministro receberia a visita do novo ministro da magia. Além disso, o Fudge também está presente no funeral do Dumbledore. E já que falamos nele, outro personagem cortado é o primeiro-ministro trouxa. E só a título de curiosidade, na época em que o livro se passa, 1996, 97, o primeiro-ministro do Reino Unido era o John Major. Então fica na sua cabeça a cena do Cornélio Fudge conversando com o John Major sobre as coisas, as catástrofes e a situação do mundo bruxo. Eu queria muito ter visto o primeiro-ministro trouxa no filme porque as reações dele são bem engraçadas. Ele não gosta de receber bruxos lá no escritório dele, no gabinete dele. Ele fica furioso porque é ele que estava assumindo a culpa das coisas. Então eu queria muito ter visto isso, esse contraste de realidades. Outros personagens completamente cortados de Enigma do Príncipe foram os Dursley. Afinal, eles não aparecem em momento algum desse filme, o que é uma pena porque nesse livro tem uma cena muito boa onde o Dumbledore vai até a casa dos Dursley para acompanhar o Harry até a toca, mas antes ele leva o Harry lá na casa do Slughorn. E nessa cena o Dumbledore dá uma bronca ali nos Dursley porque eles nunca cuidaram direito do Harry, nunca deram carinho, afeto, enfim, é uma cena bem legal. E o Dumbledore conjura 3 copos de bebida que ficam flutuando e batendo na cabeça dos Dursley porque eles não aceitaram a bebida. Então ela fica batendo na cabeça deles ali e o Duda fica apavorado porque o contato dele com os bruxos nunca era muito agradável, né? Afinal, ele ganhou um rabo de porco, depois foi atacado por dementadores, então ele era bem traumatizado e ele fica apavorado. Então queria muito ter visto essa cena. E outro personagem que foi cortado, que aparece nesse momento e em outros momentos da história, é o monstro, o elfo doméstico que era da família Black. Como o Sirius morre no livro anterior, ele deixa tudo pro Harry em testamento. Inclusive, a guarda do monstro acaba passando pro Harry. Então o Dumbledore queria confirmar isso e orienta o Harry que chamasse o monstro. Se ele realmente tivesse sido passado ao Harry, ele iria aparecer ali no momento. E é justamente o que acontece. O Harry chama, o monstro aparece, super a contragosto, porque não queria ficar com o Harry, não queria de jeito nenhum, que preferia muito mais servir a Madame Bellatrix ou Narcisa. Enfim, o Harry completamente antipático ao monstro, porque ele mentiu sobre o Sirius não estar em casa, né, e acabou causando aí, foi um dos causadores da morte do Sirius. O Harry nega ficar com ele, só que o Dumbledore fala que não era prudente deixar ele ir ficar com a Bellatrix por tudo que ele sabia da Ordem da Fênix, por tudo que ele ouviu no ano anterior, lá na sede da Ordem. E aí o Dumbledore sugere que o monstro fosse pra Hogwarts e trabalhasse com os outros elfos na cozinha, e é isso que acontece. Mas ao longo do livro ele aparece outras vezes, quando o Harry tá querendo espionar o Malfoy, ele chama o monstro pra poder fazer isso e o Dobby aparece junto, e aí outro personagem que acabou sendo cortado, o Dobby também entra nessa lista. Inclusive essa cena é muito boa, porque quando o Harry chama o monstro, ele tá na ala hospitalar depois de ter tomado um balaço na cabeça no jogo
jogo de quadribol. E aí o Dobby aparece junto com o monstro saindo na porrada, porque o monstro ficava ofendendo o Harry e o Dobby ficava defendendo o Harry. E o Pirraça aparece junto e ele fica incentivando os elfos a brigarem, botando pilha. E aí o Harry usa um feitiço trava-língua nele e faz ele sair fora dali. E então os elfos param de brigar e o Harry pede que eles espionem o Malfoy, o que ele tava fazendo. E já que a gente falou do Pirraça, outro personagem aí cortado completamente, ficou de fora totalmente dos filmes, não só de Enigma do Príncipe, mas de todos eles. Pirraça aparece em vários momentos, zoando o Harry por ter convidado a Luna pra festa de Natal do Horácio Slughorn, nesse momento aí na enfermaria. Na cena que se passa na casa do Snape, lá na Rua da Fiação, onde a Narcisa e ele fazem o voto perpétuo, o Snape menciona alguns comensais da morte, como Yaxley e os Carroll. Tudo bem que não é bem uma aparição dos personagens, mas é uma menção e eles nem sequer aparecem no filme. Como o período ali em que se passa o livro é completamente tenso, né? O período de guerra, Voldemort retornou, agora a sociedade sabia que o Voldemort realmente estava de volta e os comensais da morte atacando, o Ministério da Magia fornece carros e motoristas e aurores para ficarem de segurança e fazer o transporte do Harry da Toca até King's Cross. Então essa parte toda, não só os personagens, né, mas a parte inteira foi cortada. O motorista do carro, os aurores que acompanham o Harry e a família Weasley ali até a estação de King's Cross. Tanto que tem uma parte que o Auror pega no braço do Harry para ele atravessar a plataforma 9/3/4 e o Harry fica bravo e responde para ele que sabia andar, que não precisava que ele empurrasse ali, né? Também aí foi cortado, então esses personagens acabaram ficando de fora. O próprio Rufus Scrimgeour, que é o novo ministro da magia, ele aparece lá na conversa também com o primeiro-ministro no começo do livro. Ele vai até a Toca para tentar persuadir o Harry a ser um garoto propaganda do Ministério da Magia, e o Harry dá uma tirada gigantesca nele, perguntando onde ele tava o ano passado, por que agora o Ministério queria ele, se no ano passado eles não se preocuparam em corroborar com tudo que o Fudge tava fazendo, pintando o Harry como mentiroso, perseguindo o Harry. E aí o Rufus entende que o Harry era um homem, como ele mesmo diz, um homem inteiramente de Dumbledore, e o Harry confirma isso. Agora, personagens que acho que a maioria das pessoas, pelo menos que leram os livros, mais sentiram que foram cortados foram os Gaunt, né? O Marvolo Gaunt, o Morfino Gaunt, o Merope Gaunt, que são ali os parentes do Voldemort, no caso a mãe, o tio e o avô do Voldemort. Eles aparecem numa lembrança do Bob Ogden, um antigo funcionário do Ministério da Magia, que era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Em português traduziram para Beto Ogden, mas o nome original dele é Bob Ogden. E aí toda aquela parte do casebre dos Gaunt, onde eles mostram ali a arrogância deles em relação à ancestralidade, pureza de sangue, Morfino atacando os funcionários do Ministério da Magia, eles sendo presos, a Merope fazendo a poção pro Tom Riddle trouxa e eles fugindo, e aí ela engravidando do Tom Riddle, no caso que viria a ser o Voldemort. Tudo isso foi cortado, mano. Então, personagens que fizeram muita falta, muita falta. Tom Riddle Sr. também foi cortado, a Cecília, que era a noiva do Tom Riddle, eles passam cavalgando ali e ela comenta sobre o casebre horrível, perguntando se não podia demolir, e aí o Tom fala que não era deles, que era de um velho miserável que morava ali, que era o Gaunt, que o filho dele era meio louco, meio instável. Enfim, fizeram muita falta esses personagens. A professora Sprout também foi completamente cortada de Enigma do Príncipe. Ela aparece, obviamente, nos momentos ali dando aula, né, de herbologia, mas também depois da morte do Dumbledore, ela tá na sala do diretor com os outros professores, com os outros diretores de casa reunidos, junto com a Minerva, que agora era ali a diretora temporariamente, e ela é uma das que fala que Hogwarts não devia fechar, que Dumbledore iria querer que a escola continuasse funcionando, nem que tivesse um aluno para frequentar a escola. E também, obviamente, estava presente no funeral do diretor. A professora Trelawney também foi cortada do filme e tem uns momentos bem interessantes com a Trelawney nesse livro. Assim, tem vários momentos que ela fica fazendo aquelas previsões dela exageradas e malucas, mas são dicas, são easter eggs e segredos no livro com o futuro da história. Por exemplo, ela fala que ela tira carta enquanto o Harry tava passando, conflito, 7 de espadas, mau augúrio, 10 de espadas, violência. Ela vai tirando essas cartas e realmente coisas que iriam acontecer, né? Porque ia ter a invasão de Hogwarts, ia ter violência, ia ter conflito. E até ela fala bem próximo ali da morte do Dumbledore, quando o Harry vai tentar entrar na sala precisa e ela tá tentando esconder as coisas e o Draco atinge ela e ela acaba saindo da sala sem ver quem atingiu, nem nada do tipo. Ela acaba tirando uma carta e fala torre atingida pelo raio, que significava calamidade, catástrofe,
cada dia mais próxima. E realmente, o Dumbledore, ele foi morto na torre de astronomia, né? E ali foi onde a marca negra surgiu. E o Dumbledore foi atingido pelo raio do Avada Kedavra, né? A luz, o raio do Avada Kedavra. Então, é uns segredinhos muito sutis, assim, que não tornam ela uma vidente super maravilhosa. Ela é bem charlatã, tirando os momentos reais de profecia que ela faz, né? Só que essas dicas escritas são muito legais. E a Trelawney tá bem descontente porque o Firenze continua dando aula em Hogwarts de adivinhação e eles dividem turmas. E aí ela fica insistindo pro Dumbledore expulsar, tirar o Firenze dali, porque ela quer ensinar sozinha a matéria. Só que o Dumbledore não faz isso, até porque o Firenze estava banido do bando dele e não podia voltar pra floresta. Só que tem um momento muito importante com a Trelawney, que é ela contando pro Harry que tava conversando com o Dumbledore na entrevista dela de emprego no Cabeça de Javali, e ela não sabe que tinha feito a profecia, obviamente ela não fazia nem noção, e aí ela conta que eles foram interrompidos pelo Snape, e o Harry fica furioso com isso, porque ele entende que foi o Snape que foi contar pro Voldemort sobre a profecia, portanto tendo uma culpa ali na morte dos pais do Harry. E já que a gente falou nele, Firenze, o centauro, foi cortado, ele continuou como professor de adivinhação aí em Enigma do Príncipe. A professora Ruth, professora de voo, ela tá ali ativamente em todos os jogos de quadribol, ela que apita, ensina voo pros alunos do primeiro ano, também foi cortada. Fleur Delacour, cara, Fleur Delacour, o livro inteiro, ela praticamente aparece assim em vários momentos na toca, ela tá passando um tempo na toca, inclusive isso gera um grande conflito ali, porque a senhora Weasley não vai muito com a cara dela, a Gina, a Hermione, então elas ficam zoando ela, assim, sabe? O que eu acho muito chato, porque isso de família ficar, seja ficcional ou real, ficar implicando com uma pessoa que, pô, imagina, seu filho se apaixona por alguém, começa a namorar, enfim, você fica implicando. Claro, se não for uma pessoa boa, né, se for uma pessoa ruim, obviamente tem que implicar mesmo, mas eu acho muito chato isso, de ficar de mãe que fica querendo se meter na vida de filho e sabe, no relacionamento e trata mal a pessoa, isso é ridículo. Enfim, essa parte me incomoda muito no livro em relação aos Weasley, em relação à senhora Weasley, que é uma personagem que eu amo, mas essas atitudes dela, isso que é legal dos personagens, porque eles não são perfeitos, tá ligado? Eles têm os seus defeitos ali. Então isso da senhora Weasley, da Gina, da Hermione me incomoda um pouco em relação a Fleur, porque ela é uma moça muito bacana. Ela é uma moça muito bacana, principalmente pro Gui, ela gosta genuinamente do Gui, ama ele, e no final isso fica mais do que comprovado quando o Gui é atacado pelo Greyback e ela vai cuidar dele, fala que vai casar com ele de qualquer jeito, mesmo ele todo machucado, com o rosto desfigurado, que ela não tava com ele por aparência. E aí ela e a senhora Weasley se abraçam no final e meio que dá uma resolvida. Então, ela fez falta no filme pra mim. Irma Pince, a bibliotecária de Hogwarts, também foi cortada no momento em que o Harry e a Hermione estão lá na biblioteca. Ela expulsa eles de lá porque tava fechando e ela fica bem brava com o livro todo rasurado de poções que o Harry tava usando, do Príncipe Mestiço. E já que a gente falou no Gui, né, é verdade, o Gui também foi cortado. Ele só aparece no filme aí em Relíquias da Morte se apresentando pro Harry, mas, mano, o Harry conhece ele desde Cálice de Fogo. Inclusive, o Gui tá na batalha ali, né, nesse livro, é atacado pelo Greyback, coitado, fica todo machucado, todo ferido ali, fica bastante tempo na ala hospitalar, fica com cicatrizes bem feias. Outra personagem que foi cortada completamente, duas personagens, Hepzibah Smith e Hockey. Essas personagens estão em uma lembrança relacionada ao Voldemort. Ela era a dona, ela havia comprado o medalhão de Slytherin e também era a dona da taça de Hufflepuff. E o Tom Riddle, quando trabalhava na Borgin Burkes, ia visitar essa mulher por conta dos tesouros de coleção que ela tinha. E ele mata Hepzibah Smith, incriminando a Hockey, a elfo doméstico dela, e roubando o medalhão e a taça. Inclusive, usa a morte da Hepzibah Smith para fazer uma de suas Horcruxes. Infelizmente, essa lembrança foi cortada e eu queria muito ter visto ela no filme. Então, se a lembrança foi cortada, os personagens também foram. Nick Quase Sem Cabeça, o fantasma da Torre da Grifinória, também é cortado. Aliás, praticamente todos os fantasmas nem aparecem nesse filme, mas ele está presente em alguns momentos ali, quando o Harry chega com o nariz ensanguentado depois do acontecimento no Expresso de Hogwarts, ele fica bem curioso para saber o que aconteceu. É ele quem comunica ao Harry que o Dumbledore já estava de volta à escola quando o Harry consegue a lembrança do Slughorn, e é quase meia-noite ali, enquanto o Harry tava voltando pro salão comunal da Grifinória. Enfim, em alguns momentos ele aparece, mas foi cortado. A Murta que Geme, a fantasma que assombra aí o banheiro feminino, também foi cortada, e nesse livro ela parece que desenvolveu uma amizade com o Draco ali, porque o Draco meio que desabafava com ela. Enfim, quando acontece o duelo ali, onde o Harry usa o Sectum Sempra no Draco, ela fica desesperada e começa a gritar que tinha acontecido um crime no banheiro. Caractacus Burke, um dos fundadores da loja Borgin Burkes, também
também aparece aí em uma das lembranças comprando o medalhão de Slytherin da Merope Gaunt. Na realidade, ele aparece contando, né, que comprou o medalhão. Não aparece a Merope vendendo pra ele só conta, mas ele aparece aí e foi cortado. O Borgin também é cortado. No filme até aparece o Draco entrando na Borgin Burkes e tal, mas o personagem Borgin é cortado, onde ele e o Draco tem uma conversa ali. Inclusive no livro só o Draco entra na Borgin Burkes sozinho, sem ninguém, não tem aquele tanto de comensal da morte, nem a mãe dele junto. É completamente diferente de como é no filme. No livro é uma coisa super secreta ali, o que o Draco tá fazendo. Mesmo a mãe dele sabendo que o Voldemort passou a tarefa pra ele, a missão pra ele de matar o Dumbledore, o Draco vai atrás dos meios sozinho, sem a mãe dele saber. Então ele foge dela ali no Beco Diagonal e vai ali na Borgin Burkes, e aí tem essa conversa com o Borgin, ele ameaçando o Borgin, enfim, isso daí foi cortado. Florian Fortescue, ele também não aparece propriamente dito, mas é mencionado no livro que ele é sequestrado. Então ele é sequestrado e morto depois, né? Cortado. O Grope, o meio-irmão do Hagrid, também é cortado. Ele é mencionado. E ele também aparece no funeral do Dumbledore com o Hagrid. Então ele ficou de fora. A Madame Malkin também é cortada. Tem uma cena onde o Draco, inclusive a primeira cena que a gente tem contato com o Draco no livro, quando eles estão ali na Madame Malkin, o trio entra e tá o Draco e a mãe dele, e eles começam a se provocar, enfim, é uma cena bem da hora, inclusive, onde o Harry dá uma tirada muito grande na Narcisa, falando que ia ter uma cela de casal pra ela e pro Lucius em Azkaban, e aí o Draco tenta atacar eles e tropeça nas vestes. Quando a Madame Malkin vai tentar levantar a manga dele do braço esquerdo, ele tira com muita violência, porque tinha marca negra, então ela foi cortada aí. Ela fica também pedindo pra eles não brigarem na loja. Dolores Umbridge, que na maior cara de pau vai no funeral do Dumbledore, continua trabalhando no Ministério da Magia, Dolores, viu? Você vê, por isso que o Harry não aceita ser garoto propaganda do Ministério da Magia. O Ministério continuava o mesmo praticamente. Eles só assumiram que o Voldemort voltou e estavam tentando ali mostrar serviço, inclusive prendendo o Stansham Pike, que era o condutor do Noite Bus, que também é cortado, inclusive. E aí o Harry queria que o Harry se juntasse a Umbridge, ainda trabalhando no Ministério depois do que ela fez. Então ela, na maior cara de pau, tá ali no funeral do Dumbledore. A Madame Rosmerta, que é importantíssima nesse livro, porque ela estava sendo dominada pela maldição Impérios, pelo Draco, e ela que entregou o colar amaldiçoado de Opalas pra Kate Bell, ela que envenenou a garrafa de hidromel do Horácio Slughorn, enfim, cortada. A Madame Maxime, diretora de Beauxbaton, também estava no funeral do Dumbledore e foi cortada. Aliás, tudo que tá no funeral do Dumbledore foi cortado, né? Porque ele não tava, coitado, não teve funeral pro pobre do Dumbledore. Mundungus Fletcher, o Harry dá um apavoro nele ali em Hogsmeade, porque ele vê que o Mundungo tava vendendo coisas do Sirius, né? No caso da casa dos Sirius. E aí ele encurrala o Mundungus, mas ele acaba fugindo ali. E é nessa ocasião que o Mundungo vende o espelho de 2 sentidos pro Aberforth Dumbledore, que salvaria a vida do Harry futuramente. Então o Mundungo não foi de todo ruim aí nesse caso. Zacharias Smith foi cortado também, cara. Zacharias Smith é insuportável, na moral. Ele, narrando o jogo de quadribol, ele ficava insultando o Harry, falando que os Weasley só estavam no time porque eram amigos do Harry. Aí a Gina vai no final do jogo e dá um encontrão ali nele e derruba ele, enfim. É bem da hora essa parte. E também depois da morte do Dumbledore, o pai dele vai tirar ele da escola antes mesmo de acabar o ano letivo. Percy Weasley também foi completamente cortado. Ele apareceu na toca no Natal ali, só com o ministro da magia junto, só pra fazer a ponte ali, Harry e ministro. Nem foi pra se desculpar nem nada do tipo com a família. E enfim, todos chamando ele de idiota, menos a senhora Weasley, que abraçou ele porque ele tava lá, enfim. Alastor Moody também cortado. Ele estava no funeral do Dumbledore junto com os outros membros da Ordem da Fênix. Kingsley Shacklebolt também foi cortado e ele estava disfarçado, infiltrado ali no governo trouxa, como secretário do primeiro-ministro trouxa, e também aparece no funeral do Dumbledore. O próprio Aberforth Dumbledore, irmão do Albus Dumbledore, foi cortado. Ele é mencionado 2 vezes no livro antes de aparecer propriamente dito no funeral. Na lembrança onde o Voldemort tá pedindo emprego pro Dumbledore, o Dumbledore menciona que tinha boa relação com donos de bares. Tava mencionando o irmão dele, dono do bar Cabeça de Javali, porque os comensais da morte estavam lá esperando o Voldemort. E o Dumbledore sabia disso porque o seu irmão havia comunicado. E também quando a Trelawney tá contando ali pro Harry, né, que o Snape interrompeu ela e o Dumbledore e que o irmão do Dumbledore tirou o Snape de lá à força. E aí no funeral ele aparece lá propriamente dito. Arabella Figg também estava presente no funeral do Dumbledore. O pai do Zacharias Smith, que foi buscar ele, também foi cortado. E ele é descrito como arrogante, igual o filho. O sacerdote que fez a cerimônia ali do funeral do Dumbledore também foi cortado. Os Sereianos na beira do lago ali, o chefe dos Sereianos também foi cortado.
Furado. Eles também estavam presentes no funeral do Dumbledore. O Colin e o Dennis Creevey, os dois irmãos que foram substituídos aí pelo Nigel no filme, né? Ernesto, o motorista do Noite Bus. Até o motorista do Noite Bus estava no funeral do Dumbledore. Não tem jeito, o Dumbledore era muito popular, né, mano? Maior bruxo de todos os tempos, cara. 2 membros das Esquisitonas estavam na festa de Natal do Horácio Slughorn. Ah, inclusive, a Guga Jones também foi cortada, a batedora do Harpias de Holyhead. Ela aparece lá numa das reuniões do Slughorn, quer dizer, ela é mencionada, a Hermione conta que ela tava lá. Foi cortada também. Então, 2 membros das Esquisitonas na festa de Natal e também a Guga Jones. Sem contar várias pessoas ali da festa de Natal, mas que não são mencionadas. Até o cara que queria fazer uma biografia ali do Harry, que fez uma biografia dos vampiros, que estava com o Sanguini, que era o vampiro que aparece no filme de relance, assim, acho que foi cortado. Na realidade, a fala dele com o Harry foi cortada. O personagem eu acredito que esteja ali no filme. Mas como ele tem zero relevância, ele não aparece, não é mencionado nem nada do tipo, nem nos créditos. Pra finalizar, que eu acho que eu tava esquecendo, na lembrança do orfanato, algumas funcionárias ali são cortadas, onde o Dumbledore vai visitar o Tom Riddle, né? A principal aparece, que é a senhora Cole, mas algumas crianças são cortadas, que na realidade elas são mencionadas também, a Amanda e um outro garotinho lá, enfim, eles são mencionados, mas no filme não são mencionados. Enfim, então é isso, esses foram todos os personagens cortados de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, personagens que estão no livro, mas no filme não tiveram tempo pra aparecer, não foram explorados, que alguns, na minha opinião, é um grande erro, como os Gaunts. Eles eram muito importantes, eles deveriam ter aparecido, ao invés de ficarem inventando personagem como a garçonete no começo do filme e o Harry chamando ela pra sair. Tipo, mano, nada a ver, tá ligado? Se você gostou desse episódio, deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no Caldeirão Furado, deixa o seu comentário, se você lembrava desses personagens, se tem algum outro que você acha que eu deixei passar, comenta aqui embaixo, seu comentário é muito bem-vindo. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.